Muito bem, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Esta é mais uma pergunta de Jesus. E quando nós estamos estudando nestes domingos, as perguntas que Jesus faz nos Evangelhos, nós descobrimos duas coisas basicamente. Nós descobrimos o propósito de Jesus em ensinar os seus discípulos e consequentemente a nós, mas nós descobrimos também o que é que estava no coração daqueles que receberam a pergunta e tentaram responder essa pergunta. O que estava no coração? E talvez isso esteja também no seu e no meu coração. Talvez a resposta que foi dada em muitas ocasiões pelos discípulos, ou pelos fariseus, ou por outros, também às vezes é a minha e a sua. E aí Jesus orientava para que houvesse uma correção de entendimento, e eu espero que nesta noite nós também sejamos orientados, ajudados a compreender melhor o que é que Jesus está ensinando quando Ele faz determinadas perguntas. Esta era a maneira de ensino de um rabino. Um rabino fazia perguntas aos seus alunos, aos seus discípulos, para que através da resposta dada, ele construísse um entendimento melhor e maior acerca das Escrituras. E é o que Jesus faz. Então vamos ler esta história em Marcos capítulo 8 e vamos ver qual é a pergunta crucial que Jesus faz para os discípulos e para nós nesta noite também. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Eles ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Quero compartilhar essa história e meditar nela, trazendo 3 momentos. Eu quero dividir essa história, esse evento, em 3 partes. A primeira parte, o que vemos aqui é a compaixão de Jesus para com aquelas pessoas que estavam ouvindo pregar, ouvindo seus ensinamentos. Diz o texto que Jesus se reuniu à margem do Mar da Galileia, do Lago da Galileia, e uma grande multidão, depois mais adiante vai dizer que eram 4.000 homens, então nós podemos imaginar talvez 8 a 10 mil pessoas, depois de adicionadas as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens. E Jesus, diz o texto, chamou os seus discípulos à parte, os levou para um canto e disse:
eu tenho compaixão. Veja se na sua Bíblia é essa palavra que acontece, que é usada, que é traduzida aí no versículo 2. Na minha Bíblia está escrito: tenho compaixão dessas pessoas, e eu quero dar a elas de comer, porque se elas forem para casa e tiverem que andar 10 quilômetros, 20, alguns vilarejos ficavam daquele lugar, elas vão desfalecer no meio do caminho, vão desmaiar de fome, porque há 3 dias que eles estão aqui. Foi uma vigília, um período de despertamento espiritual naquela região da Galileia. Talvez em algumas Bíblias esteja: tenho pena. Como é que está aí na sua? Tem pena, tenho pena. Mas a palavra correta é tenho compaixão. Essa palavra é muito mais forte, porque pena nós usamos como um sentimento superficial, fraco, que passa rápido. Tenho pena de alguma coisa, mas logo me esqueço, porque presto atenção em outra coisa que chega com mais atenção. E com tantas informações que nós temos, às vezes, como nesses dias agora, tantos fatos chocantes, e a gente olha aqueles casais que perderam seus filhos, aquelas crianças que foram degoladas, mortas, e a gente fica com pena de tanta situação. Mas esta não é a atitude de Jesus. Jesus tem compaixão. A palavra grega usada aqui diz respeito aos órgãos do abdômen, aos intestinos. A gente sabe que naquele tempo se descrevia as emoções não tanto no coração, mas nos intestinos, nos órgãos do abdômen. A gente sabe também que se alguma coisa não vai bem nos intestinos, no estômago, em tantos órgãos que nós temos aqui, a vida passa a ser muito difícil, não é verdade? Parece que é o nosso centro, e a medicina nos afirma isso, é o centro de toda a energia humana. Alguns chamam até, filosoficamente falando, de segundo cérebro. E Jesus diz: eu sinto uma paixão tremenda, especial por estas pessoas. Compaixão com sofrimento, um dos significados de paixão, e o significado bíblico dessa palavra paixão, a paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, compaixão. Jesus está revelando aquilo que ele tinha em direção àquelas pessoas que estavam ao seu redor, bem diferente da reação que os discípulos tinham para com aquelas pessoas. É interessante que eles mesmos já haviam sido criados ali. Pedro era dali, os pescadores que Jesus convocou para serem discípulos. Mas talvez pelo fato de terem saído e terem ido em direção à capital, terem seguido um rabino, seguido um mestre, os colocou assim numa posição de maior notoriedade. Os alunos de rabinos eram admirados, porque eram escolhidos pelos rabinos, pelos sábios. E talvez isso tenha se assentado no coração daqueles discípulos, que não tem vergonha em dizer para Jesus: onde nós compraríamos tanta comida nesse deserto aqui, Jesus? Veja o que diz no versículo 4, essa pergunta dos discípulos. Jesus recebe uma confrontação dos discípulos: onde que a gente compra tanto pão para alimentar tanta gente nesse deserto? Quero chamar a sua atenção para esta frase, nesse deserto, porque, para dizer bem a verdade acerca daquela região, de fato não era um deserto. Outras regiões da terra de Israel nós podemos identificar como regiões desérticas, mas aquela região onde Jesus estava, além do mar da Galileia, daquele grande lago provedor não só da água, mas de peixes, também havia a corrente que vinha
do Hermon, corrente esta pelo derretimento da neve que caía e cai até hoje no pico do Monte Hermon e forma o Rio Jordão, o próprio lago da Galileia, e vai até o Mar Morto. Então era uma região fértil. Na verdade, o vale fértil de Israel era este vale, em torno do Mar da Galileia e do Rio Jordão. Mas os discípulos olham para aquele lugar e dizem para Jesus: esse deserto não tem condições de comprar tanta comida para tanta gente. Os discípulos se dirigem, falando sobre aquele povo, como os judeus da tradição dos fariseus, dos saduceus, se dirigiam àquele povo. Um povo de segunda categoria. Há 2 semanas eu falei sobre Cesareia de Filipe, que era uma cidade mais ao norte, que era um lugar impróprio para os judeus tradicionais, religiosos. Não pisavam naquele lugar lá no norte. Mas a Galileia também era vista, tanto é que as pessoas diziam: quem é esse Galileu que quer se dizer filho de Deus? Esta maneira de se dirigir à Galileia. Mas é neste lugar, a Galileia dos gentios, das etnias misturadas, dos povos que criam em deuses da influência do paganismo, de outros povos, este povo endemoniado, este povo empobrecido, este povo desprezado pelo sul, onde estava Jerusalém, a capital, o lugar do templo. É neste lugar que Jesus tem compaixão. A pergunta que nós temos que responder é: onde que Jesus está tendo compaixão hoje? Onde estão as pessoas, os galileus, os que moram nessa região do desprezo, para os quais Jesus olha e diz: eu tenho compaixão, eu sofro por estas pessoas? Onde? Talvez não seria difícil para muitos cristãos, para muitos evangélicos, dizer que Jesus está tendo muita compaixão dos judeus, não é verdade? Aquele ato de terrorismo por parte do Hamas, aquela coisa terrível, indescritível, desumana, não é verdade? Como é que pode alguém fazer isso com tanta brutalidade, violência, desumanidade? Então dizer que Jesus tem compaixão de Israel não é difícil hoje em dia, é? Não é difícil. Aliás, Jesus tem compaixão de Israel, de fato tem. Quando ele, depois de alguns dias, meses deste evento da multiplicação, ele vai em direção a Jerusalém pela última vez, ele é aclamado, o pessoal põe os tecidos, os mantos, as folhas, e diz: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Lembra desse fato? A entrada de Jesus em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e o que ele faz? Ele lança uma profecia sobre a cidade. E ele chora sobre a cidade, porque a profecia de Jesus naquela ocasião era: você será destruída, porque você rejeitou aquele que pode trazer a paz. Jesus foi crucificado 2 dias depois. Então Jesus tinha misericórdia, e teve misericórdia até o fim, a ponto de dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem? Perdoa esses para os quais eu vim, porque João diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E Jesus tem misericórdia, ele chora por Jerusalém, assim como ele chorou pela morte de um amigo, Lázaro, na casa das irmãs de Lázaro, e ele chega diante do túmulo e chora pela morte daquele amigo. Aliás, ele chora pela morte de todas as pessoas ao chorar por Lázaro, pelo resultado do pecado, do que Adão e Eva escolheram lá no jardim.
Então não é difícil pensar que Jesus tem compaixão dos judeus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não é judeu hoje. Jesus não é judeu hoje, porque no céu não tem etnia, no céu não tem raça. As pessoas de todos os tribos, povos e nação se ajuntarão diante do Senhor como uma família, a família de Deus, salvos por Jesus, irmãos de Cristo Jesus, não com a identidade de sangue que nós temos, de etnia, de nação, de povo. Às vezes a gente pensa que Jesus está mais do lado israelita, mais do lado dos judeus nesta guerra. Qual é o sentimento de Jesus para com os palestinos? O que você acha? Você acha que Jesus tem compaixão dos palestinos? Se você voltar 2 páginas aqui nesse texto, você vai ver a história de uma mulher que a gente poderia classificá-la como palestina. Era uma mulher sírio-fenícia. Na época de Jesus, esse lugar era habitado por uma mistura de povos, e essa mulher pertencia a esse amontoado, esse misturado de povo. E ela um dia chega para Jesus e pede uma bênção para Jesus, e Jesus diz para ela: não é conveniente que a gente dê comida aos cachorrinhos. E ela diz: mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa. E Jesus vê uma fé naquela mulher, e essa palavra de Jesus leva a esse teste, e ela passa no teste, e Jesus concede uma bênção para aquela mulher. Como que Jesus vê os palestinos? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós que olhamos esta guerra e ouvimos as informações, nós precisamos saber quem nós devemos condenar. Quem? Nós condenamos todo ato de terrorismo, mas há crianças, há homens, há mulheres, há famílias que amam a Jesus, ou que estão nas trevas do desconhecimento por causa da religião muçulmana que está ali e impede a chegada com facilidade da fé cristã na faixa de Gaza. E nós precisamos saber o que nós devemos condenar, o que é que Jesus condena e com quem Ele tem misericórdia, com quem Ele age com compaixão e com a sua misericórdia. Mulher samaritana era também alguém rejeitado, do povo rejeitado pelos judeus, e Ele compadece dela, conversa com ela, leva ao encontro com a vida, com a salvação, transforma aquela mulher na primeira missionária transcultural e a envia de volta para o seu povo, para que ela anuncie, e ela se torna de fato uma evangelista naquele lugar. Mas a resposta dos discípulos é exortando Jesus, é admoestando Jesus, é falando com ironia. Para que a gente vai se preocupar com tanta gente neste lugar da Galileia, esse lugar de deserto? O que eles estão revelando aqui? Veja, você sabe que esta foi a segunda multiplicação dos pães? Está aqui na minha Bíblia, a segunda multiplicação dos pães. Dias antes, eles haviam passado por uma outra grande experiência. Lembra daquele menino que tinha quantos pães? 5 pães, e essa história é conhecida. E o menino então traz ali, só um dos evangelhos diz que o menino, que era o possuidor desses alimentos, e eles veem aquela multiplicação e alimentam milhares de pessoas também. E eu fico pensando, por que os discípulos não tomaram uma atitude de fé, já que eles tinham visto a multiplicação já uma vez?
Por que eles já não disseram quando Jesus disse: quero alimentar esse povo? Jesus, vamos multiplicar o pão de novo? Faz um milagre de novo, Jesus. Mas eles entram na racionalidade. Eles impedem que a cultura do reino, do Evangelho, entre nos olhos deles, e eles olham aquele povo novamente com a cultura étnica, o preconceito, não com a cultura de discípulos de Jesus. Eles podiam ter dito: Jesus, que boa oportunidade, agora nós vamos arrebentar aqui, o Senhor vai fazer um grande milagre de novo, e esse povo vai se arrepender e vai se voltar para o Senhor. Mas não. A maneira que nós estamos habituados, acostumados a olhar para os problemas, nos impede de ver o poder de Deus, nos impedem de ver o poder de Deus, nos afastam do propósito de Deus. Então eu quero desafiar você hoje à noite a ver a misericórdia de Deus para com situações que a sua tendência natural, humana, de ver é com desprezo. E aí a pessoa diz assim: também, não é? Não cuidou do casamento, olha o que deu. Não cuidou do filho, olha o que aconteceu. Não educou direito, olha o que está dando. Não cuidou da saúde, olha como está doente. A gente sempre analisa a causa e o efeito e julga o efeito por causa da causa. E não nos lembramos que é uma oportunidade de Deus agir naquela vida, naquela situação, e dizermos: Deus, é a hora do teu milagre nesta vida, nesta família, nesta pessoa, e buscarmos a presença e o poder de Deus para que isso aconteça. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Não exercitamos a nossa fé. Nós não batemos a porta da eternidade, do altar de Deus, não dobramos o joelho o suficiente, não buscamos ao Senhor para que Ele nos use, para que Ele use aquela circunstância na vida daquela pessoa. O que acontece depois? Quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, confrontando Jesus, quase que debochando de Jesus, Jesus faz uma pergunta simples: quantos pães vocês têm? Jesus está dizendo mais ou menos assim: olha, eu sei que racionalmente vocês não compreendem o que eu estou para fazer. Eu sei que há pouca fé, há pouco relacionamento com Deus, há pouca oração, há pouca visão espiritual da vida, das circunstâncias. Eu vou dar uma chance para vocês. Quantos pães vocês têm? Eu fico pensando, por que Jesus perguntou isso? É como se você mesmo perguntasse: quanto de dinheiro eu tenho? Você tem que saber, não tem? Quanto de dívida você tem? Tem que saber, não tem? Já pensou um pai, uma mãe perguntar: quantos filhos mesmo eu tenho? Jesus está fazendo uma pergunta que ele não precisaria fazer, ele sabia. Você acha que Jesus não sabia que havia alguém ali no meio dos discípulos que tinha trazido pão para aquela jornada? E agora não era mais um menino. O texto diz que eles tinham o pão, os discípulos tinham o pão. Sabe o que Jesus está ensinando com isso? Sabe por que ele usa o pão dos discípulos agora, não mais de um menino, de uma pessoa? Eu imagino que outras pessoas talvez tivessem alguma comida na sua sacola. Jesus está pegando o pão dos discípulos agora para dizer: vocês têm o que o povo precisa. Vocês, aprendam isso. Vocês, meus discípulos, vocês têm que aprender a repartir o pão. E Jesus depois disse sobre ele mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aprendam a me repartir. Jesus está jogando isso já para lição do futuro.
treinando os discípulos. E aí então os discípulos respondem: 7 pães, temos alguns peixinhos pequenos aqui e tal. A pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é: quantos pães você tem? Quantos pães você tem? Para você saber o que é o pão e fazer uma aplicação com a nossa vida, com a sua vida, você precisa saber a seguinte resposta: o que as pessoas com quem eu vivo, com quem eu trabalho, com quem eu estudo, os meus funcionários, meus colegas de trabalho, meus familiares, os meus filhos, o que eles precisam? O que essas pessoas hoje precisam? Aquelas pessoas que eu encontro sempre, regularmente, que fazem parte do meu oikos, como a gente usa no Central em Casa, os meus relacionamentos mais íntimos, mais de amigos. O que essas pessoas precisam? Esse é o pão que está nas nossas mãos. Pense por um instante aí, você. Pense em uma pessoa. Você pode fazer esse exercício comigo? Pense em uma pessoa com quem você se relaciona frequentemente, talvez diariamente. Pense se você pudesse descrever uma necessidade desta pessoa. Qual seria? O que seria? Talvez seja alguém que esteja vivendo um tempo de grande enfermidade, problemas na casa, na família, crises de relacionamento, luto, perdas, uma fase de depressão, de ansiedade, conflitos entre pais e filhos, falta de trabalho, falta de perspectiva. O que essa pessoa precisa, você e eu e nós temos nas nossas mãos. Mas sabe por que nós achamos que não temos as condições de alimentar essa pessoa, de ajudar essa pessoa? É porque nós olhamos a situação do ponto de vista humano, racional, e ao invés de nos reunirmos com o sobrenatural, ao invés de ajuntar à fé a oração, ajuntar a fé à oração, o testemunho, a coragem, a ousadia, reunirmos tudo isso e sermos usados nas mãos de Deus, a gente se afasta. O máximo talvez que eu faça é: você não quer ir na minha igreja? Você não quer participar de um culto? Quando a gente poderia aproveitar a oportunidade para chamar a pessoa para orar, chamar a pessoa para ler a palavra, para receber de fato uma oração de intercessão naquela hora, naquela situação, naquele momento, naquela oportunidade. Quantos pães nós temos nas mãos? Olhe para a sua vida. Quais são os pães que nós temos nas nossas mãos? Esses relacionamentos, essas amizades, talento, dinheiro, recurso, profissão, trabalho, saúde, tempo. São essas coisas que Deus vai dando para nós e nós vamos tomando como garantias que nós já temos, que são nossos. Mas na verdade são pães que Deus nos dá para distribuirmos para os outros, para as outras pessoas. Esse era o desafio de aprendizado naquele dia dos discípulos. Tomar aqueles pães simples, pouca coisa, quase insignificante, 7, o que é 7? Para 8.000 pessoas talvez. E eu me lembrei essa semana de alguns exemplos do Antigo Testamento, quando Moisés pega na sua mão aquela vara que Deus dá para ele. Ele era pastor de ovelhas lá na casa do sogro, mas Deus diz: eu vou usar essa vara agora e você vai ser o libertador. Era um pedaço de pau simples, mas na mão de Deus, através da mão de Moisés, se tornou um instrumento de poder. Quando Moisés chega na porta da travessia daquele mar, ele tem a vara em sua mão,
e Deus diz: marche, pise, vá adiante. Foi esta vara, um pedaço de pau comum na mão de qualquer pessoa, que nas mãos de Moisés foi usada para bater na rocha e de lá jorrar água. E me lembrei da história de Josué, quando Deus diz: você ajunte todos os instrumentos de sopro. E o que eram aqueles instrumentos de sopro para andar em volta das muralhas de Jericó e fazer aquilo cair? Eram os míseros chifres de animais que eram transformados em cornetas. Mas Deus toma aqueles instrumentos musicais na mão do Senhor, não da mão do povo, mas na mão do Senhor, e a muralha cai a hora que eles tocam, e Deus dá ordem, e aquilo vem ao chão. E eu me lembrei daquelas talhas cheias de água, naquela festa de casamento que faltou o vinho. O que é uma talha cheia de água? Vasos cheios de água, numa festa que precisava de suprimento para manter todo mundo feliz. Mas nas mãos de Jesus, aquelas talhas de água se transformaram no suprimento para aquela festa. E hoje eu estava pensando naqueles troncos que Jesus carregou sobre os seus ombros na Via Dolorosa. O que eram aqueles troncos, senão galhos ou troncos de árvores? Mas porque Jesus foi colocado lá, eles se transformaram, símbolo da nossa salvação, a cruz de Cristo Jesus. O que você tem na mão é pouco, e às vezes realmente é pouco, porque nós nos esforçamos, nos disciplinamos pouco, nós oramos pouco, nós jejuamos pouco, nós lemos a palavra pouco. E de fato, quando chega a hora de aplicar este pão na vida de alguém que está precisando, nós estamos vazios. Mas coloque esse pouco nas mãos de Deus e diga: Deus, eu quero ser usado para abençoar as pessoas com quem eu vivo, e isso vai ser um milagre. Deus vai agir na sua vida, e aí você vai ganhar um novo combustível na sua fé. É assim que é a ação do Senhor. E o que dizer dos sofrimentos, irmãos? Sabe, sofrimento é uma coisa que a gente quer esquecer. Eu ouço com frequência pessoas que dizem: pastor, o ano tal eu quero esquecer da minha vida, porque tem anos que parece que acontecem várias coisas ruins, não é? Uma sequência de eventos. Eu não gosto de viver o mês tal, porque neste mês eu perdi tantas pessoas, eu perdi meu emprego, e as pessoas querem esquecer. Nós queremos esquecer essas coisas. Mas Deus diz o contrário, que o nosso sofrimento Ele toma nas mãos para estimular a fé, para abençoar pessoas que passam pela mesma situação. É isso que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, no 1º capítulo. Então não jogue fora os sofrimentos, diga: Deus, toma a minha dor, a minha experiência negativa, e eu quero ser usado para consolar aqueles que também estão em dor e em sofrimento. Como é que termina essa história? O terceiro movimento: o primeiro é a compaixão de Jesus, o segundo é a pergunta que foi feita por Jesus, e o terceiro, agora, as providências que Jesus toma. O texto diz aí no versículo 6 em diante, que Ele mandou as pessoas se assentarem. Ele organiza o povo, Ele diz: senta todo mundo. Ele põe ordem, Ele organiza, e Ele vai cumprir a sua parte, a sua tarefa, a sua missão e o seu milagre. E aí diz o texto 2 vezes que Jesus ora, Jesus dá graças, primeiro pelo pão, depois pelos poucos peixes. As nossas orações por grandes coisas são fáceis de serem feitas, não é? Grandes bênçãos, a gente dá testemunho, a gente fala, a gente ora, a gente conta. Mas Jesus ora
por esse pouco. E ele coloca diante do Pai, em gratidão, aquilo que está sendo apresentado nas mãos dele mesmo. Aí acontece uma coisa interessante, um destaque que eu quero dar aqui. Jesus usa os discípulos. Ele pega alguns cestos, algumas sacolas que estão ali, e enquanto ele está dando graças e colocando esses pães para os discípulos distribuírem, o milagre começa a acontecer. Se você não se mexer, se eu não me mexer em direção às pessoas, não vai acontecer nada. Se eu não for buscar a pessoa que precisa do pão que está nas minhas mãos, da minha história, da minha experiência, ou da minha oração, ou de uma leitura da Bíblia, ou um reforço na fé, ou um conselho, nada vai acontecer. Jesus toma os discípulos e ele diz: enquanto vocês estiverem indo, para mim o milagre acontece enquanto eles pegam os cestos e começam a andar no meio daquelas fileiras, daquele agrupamento de pessoas, aquela multidão, milhares. Aí Deus começa a operar o milagre da transformação, enquanto a gente não sai do nosso lugar, enquanto a gente não conversa e não fala, e não pede perdão, e não restaura, e não vai orar, e não quer ser uma bênção, não quer ser usado, nada vai acontecer. Você não vai ser usado a menos que você saia para ser usado. Você não vai ser uma bênção a menos que você abra a sua boca para ser uma bênção. Você não vai alcançar uma pessoa a menos que você saia do seu conforto, da sua timidez, do seu refúgio e vá em direção a alguém que está precisando, que está perto de você. Nós temos, amados irmãos, os recursos. Nós temos, você tem já os recursos. Você tem a experiência com Jesus, você já se converteu, você tem os pães colocados nas suas mãos para abençoar quem quer que seja. Há uma resposta. Sabe qual é a resposta para o conflito Israel-Palestina? É a conversão. Porque se não se converterem, ninguém tem direito a Deus, nem Israel tem direito. E aqui eu quero dizer isso para você, porque é assim que eu creio na minha teologia com respeito a Israel. Nem Israel tem direito à terra, porque está rebelde quanto ao seu Deus, o seu Criador. Porque quem não reconhece o Filho, não reconhece o Pai. Nem Israel. A resposta para Israel, a resposta para os palestinos, a resposta para mim e para você é a rendição completa a Cristo Jesus. É lógico que Deus não terminou a história com Israel. A Bíblia diz que vai haver uma conversão de Israel a Jesus, mas tem que haver uma conversão, porque a resposta de Deus para a paz e a reconciliação está na pessoa de Jesus, o pão que foi dado para todos. Quando nós olhamos a igreja que está na Palestina, há cristãos, muitos cristãos na Palestina, cristãos ocultos. Há muitos cristãos, discípulos de Jesus em Israel. Eu tive a oportunidade de ver alguns projetos de reconciliação, e o mais profundo que eu vi foi exatamente na divisa entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Um projeto de uma casa de oração que funciona 24 horas, 7 dias da semana. E ali, quando aquele conflito entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, ou a Irlanda e a Inglaterra estavam acontecendo,
e Belfast foi tomada por bombas do IRA e movimentos de libertação da Irlanda do Norte, havia um grupo de irlandeses do norte e do sul que se reuniam para oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela paz entre aqueles povos. A mesma coisa acontece hoje em Jerusalém. Há comunidades de palestinos e judeus que se reúnem para celebrar o Messias Jesus. Esse é o pão que nós temos que oferecer para as pessoas. E eu quero convidar você hoje a pensar: o que é que você tem nas suas mãos? O que você tem? Amanhã você sai da sua casa e você vai viver essa experiência do pão no seu trabalho, nas suas relações profissionais, na sua família, talvez na sua faculdade, no seu colégio, não importa onde. E você leva com você o pão que Jesus já deu, já trouxe para você. Onde você vai usá-lo? Como você vai usá-lo? Com ousadia, com disposição. Essa é a igreja de Jesus, é essa igreja que vale a pena ser vivida, não a igreja da tradição, não a igreja da história, mas a igreja que sacia a fome das pessoas que estão perto de nós. Que pão você tem na mão? Você tem dinheiro, você tem recurso, você tem talento, você tem amizade, talvez na prática do esporte, na academia, não importa onde você vai, leva o pão com você, leva Jesus e compartilha, e tenha coragem de falar, não seja como os discípulos. Como vamos dar pão para essas pessoas? Diga: Senhor, me usa Senhor, me usa mesmo, porque eu quero ter ousadia para que isso aconteça na minha vida. O problema nosso não é falta de pão, nós temos em abundância, amém? Você tem em abundância, você tem Jesus e todas as outras coisas que Jesus tem nos dado. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Baixar sua cabeça em entrega, abaixar sua cabeça em oração, talvez em confissão de uma negligência, de um pecado, da negligência, da displicência, talvez uma atitude até de se afastar das pessoas que estão com muito problema, porque dá trabalho, porque você tem que ouvir, gastar tempo. Isso precisa ser confessado, isso precisa ser deixado como pecado diante do Senhor. E hoje é uma noite que você pode se expor diante de Deus e dizer: Senhor, usa a minha vida, usa o